quando ele morreu, em agosto de 1930, o poeta Manuel Bandeira escreveu uma crônica em que descreve a presença de tipos populares, como malandros, soldados, prostitutas, que foram prestar a última homenagem ao sambista. O autor de Jura faz parte de um grupo, como Donga, João da Baiana, Pixinguinha, que inventou, na verdade, o samba como nós conhecemos hoje. Os 80 anos da morte de Senhor, o rei do samba, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. O samba carioca nasceu no Rio de Janeiro, mas em território baiano. Ele é canto e dança dos terreiros de candomblé das tias baianas, da tia Ciata, por exemplo. Mas é aqui, durante a festa da Igreja da Penha, que ele vai se tornar música popular. E não havia festa da Igreja da Penha sem o samba de senhor. Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, Pra ter valor a tua. Gente, ao meu lado, André Gardel, professor de literatura, compositor e autor do livro O Encontro de Bandeira, de Manuel Bandeira e Senhor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho? André, qual a importância do senhor na música popular brasileira? É uma coisa mais geral, assim. Tá legal. Olha, Senhor é tido como nosso primeiro rei do samba. Na verdade, ele faz parte daquela primeira geração de grandes compositores que fundamentaram o samba, fizeram a base do samba. Ele tem simplesmente da mesma geração, Pixinguinha. Pixinguinha que surge junto com ele, né? Donga, João da Baiana. Senhor é um daqueles primeiros dos fundadores da definição do que é a linguagem do samba. E agora, Senhor, na verdade, como sendo o rei do samba, ele foi a pessoa que fez mais sucesso naquele momento histórico. Ele começa a compor em 1919 e morre em 1930. Mas quem era ele? Onde é que ele nasceu? O que é que ele fez antes da música? Enfim, conta um pouco da história dele. Olha, Senhor, na verdade, ele era um carioca, filho de um pintor de paredes, né? E que teve uma infância bem difícil. Era um mulato, franzino, né? Ele veio de uma infância pobre. Mas a gente não pode dizer que é inteiramente pobre, porque o pai dele tinha um piano em casa. Então, quer dizer, era pobre, mas, vamos usar um termo melhor, remediado. Remediado. E ele faz toda a trajetória que o músico popular naquele momento precisa fazer para ter visibilidade, para acontecer, né? Então ele vai tocar nas gafieiras, vai tocar nos clubes do Cananga do Japão, vai tocar em tudo que é festa popular e principalmente no teatro de revista. Né? Que o teatro de revista era o ponto de encontro entre uma intelectualidade, né, mais sofisticada e os músicos populares que estavam querendo visibilidade. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. Desprezam o homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher.
Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é a parte fraca. Nisso é que eu não posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinhos, o homem não tendo é capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. A cantora e compositora Tereza Cristina sempre gravou samba. Então você é a pessoa certa para fazer a pergunta. É importante o senhor mesmo? Ele é uma referência? Eu acho que é a primeira referência que a gente tem, né? O João Calado mesmo me falou que o senhor já fazia samba antes do samba, né? Na época do machixe. E para mim a importância dele é o início dessas provocações entre compositores, provocações musicais, né? As diferenças eram resolvidas na música. Então, se eles se desentendiam, ao invés de brigarem e de falar, fazer fofoca, faziam a música e davam o recado por ali. Isso é importante porque criou uma cultura que depois a gente teve o Noel com o Wilson Batista fazendo a mesma coisa, né? Resolvendo a diferença na música. E por ser do século XIX, eu acho que os primeiros relatos sobre o povo carioca, sobre o modo de viver do carioca, essa visão bem popular, certamente foi através dos olhos do senhor que a gente entendeu várias coisas, né? Sabiá cantou na mata, anunciou xiu-xiu, no melhor da minha vida, meu amor fugiu. Sabiá cantou na mata, anunciou xiu-xiu, no melhor da minha vida, meu amor fugiu. Procurei me aproximar do sabiá encantador, sentindo meu pisar, fez tal qual o meu amor. Procurei me aproximar do sabiá encantador, sentindo meu pisar, fez tal qual o meu amor. Sensacional. Gente, a meu lado, Clara Sandrone e Marcos Sacramento, eles são do grupo Lira Carioca, né? Eles fizeram um espetáculo, foi um grande sucesso, e chamado É Sim, Senhor, que resultou no lançamento de 3 CDs em homenagem ao senhor, não é isso? Exatamente. É isso. Ô, Clara, por que senhor, Clara? O senhor foi um sujeito que pegou o samba, que estava vindo de um jeito amachichado, digamos, no comecinho do século passado, e começou a dar uma cara nova ao samba. E ele foi um cara de muito sucesso. Nos anos 20, ele tinha o codinome de o rei do samba, né? Sucessos como Jura, Gosto que me enrosco, Sabiá, e sei lá, mil quantos sucessos. Ele ganhava tudo quanto era concurso. Foi um cara muito importante nessa modernização, digamos, no que o samba é atualmente, né? Por mais que o samba dele ainda fosse meio amachichado, ele já traz o samba para um outro patamar. E ele também é um cara que é responsável por trazer o samba para o salão. Ele começa a ser respeitado pela nata de intelectuais cariocas, pelos escritores, músicos, eruditos, dizem que Villa-Lobos frequentava, as rodas do senhor e tudo. Então ele é um sujeito bastante importante na história do samba. Fala baixo, disco popular, Rio de Janeiro!
Ó pé de anjo, és rezador, tens o pé tão grande que é capaz de pisar nosso Senhor. Ó pé de anjo, és rezador, tens o pé tão grande que é capaz de pisar nosso Senhor. O cantor e compositor Luiz Henrique lançou em 2010 este álbum duplo com canções do Senhor. Num existem vários intérpretes cantando Senhor, e no segundo ele interpreta Senhor. Eu queria saber, essa música Pé de Anjo é sobre o quê? Ela foi feita para o irmão do Pixinguinha, o China, na época que o senhor estava com a rivalidade com os baianos, né? Então o senhor fez essa música para se defender de uma outra agressão que ele teve em outra música feita anteriormente, né? Porque estava uma batalha, uma guerra musical naquela época entre o senhor e os baianos. O senhor lançou uma música chamada Quem São Eles? Quem são eles? Que ele falava assim: a Bahia é uma terra boa, eles lá e eu cá. Aí o Pixinguinha ficou indignado e lançou Já Te Digo. O Hilário Jovino, que é o outro baiano famoso, né? Lançou Já Te Digo, o Pixinguinha lançou Já Te Digo, e o Hilário Jovino me lança Não És Tão Famoso Assim. E, na verdade, começa uma grande polêmica. E o senhor vai fazer essa música Pé de Anjo para ironizar o pé do China, que é o irmão.